Muito bem, nós passaremos agora a homilia, a pregação, e nós teremos a oportunidade de lermos, ou iniciaremos lendo dois textos. O primeiro texto nós ouviremos o irmão Pietro Natan, que fará a leitura, e o irmão Pietro Natan lerá Atos capítulo 27, versículos 33 ao 39. Atos, capítulo 27, versículos 33 ao 39. Eu quero o receber dizendo a paz do Senhor Jesus. Pietro Natan, como é que você está? Tá tudo bem? Tá muito quente? Muito, né? Como é que nós vamos enfrentar a força amanhã, não é? Com esse calor? Então. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comecem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de nós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergavam, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveria encalhar nela o navio. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Nós ouviremos agora a irmã Sofia, só corrigindo que são 276 pessoas que estavam nesse navio, né? O Natan acho que deu 260, 276 pessoas estavam, incluindo o apóstolo Paulo, nesse navio ali para a viagem. Irmã Kathleen Sofia, é contigo. A Sofia lerá a sequência de Atos capítulo 27, versículos 39 ao 44. Enquanto a Sofia procura ali, eu quero acolher aqui o nosso amigo Dé, que sempre está participando com a gente. O Dé está dizendo o seguinte: boa noite, seja forte diante das dificuldades, Deus está testando a sua fé. Então é o Dé, o José Rezende, que é lá de Paranavaí, está morando no Sumaré. Acolher também a minha prima Rosa Siqueira, que está em Umuarama, nos desejando aqui uma ótima noite. Boa noite, minha prima. Deus abençoe você grandemente. Sofia. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalhados ali o navio. E ficha a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se
com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Agradeço a oportunidade. Obrigado pela leitura, minha neta Kathleen Sofia, Pietro Natan. O tema que eu trouxe para o culto e também para o sermão de hoje: vidas por um triz, ninguém morrerá. Baseado em Atos, capítulos 27 e 28. Nós fizemos parte da leitura que referencia o que nós iremos falar, porque são um texto gigante, e aí nós vamos genericamente, não é? Aqui no sermão comentar essa história. Então é importante a gente entender, Pietro Natan, que gosta de estudar história, que no mundo antigo os navios eram usados como principal meio de transporte de cargas e não eram projetados para levar pessoas com conforto e segurança. A pessoa que quisesse viajar, fazer uma viagem, tinha de procurar um navio mercante que estivesse indo na direção desejada, negociar o preço da passagem e então esperar até o navio zarpar. Ao viajar nesses navios, tinham de dormir no convés, de levar cobertores, comidas, etc. A duração das viagens dependia dos ventos. Olha que coisa. Não sabia. Vai durar 1 mês, 2 meses? Depende do vento. Depois de passar um dia no mar, o navio em que Paulo e Lucas viajavam atracou em Sidom, na costa da Síria. Apesar de prisioneiro, Paulo estava aqui preso. Então, apesar de prisioneiro, Paulo era um cidadão romano cuja culpa não havia sido comprovada, sendo essa a provável razão que se permitiu o seu desembarque em terra para ver algumas pessoas amigas daquela cidade, a primeira cidade que eles fazem uma parada. A viagem segue. O navio sai de Sidom a Mirra com dificuldades. Lucas chama a atenção ao dizer que os ventos eram contrários. Todas essas informações nós temos lendo os capítulos 27 e 28 de Atos, que foi escrito por Lucas. Mirra era um ponto de conexão. Você sabe o que é um ponto de conexão, Pietro Natan? Vamos explicar para você entender certinho? Por exemplo, alguém pega um ônibus de transporte urbano em Paranavaí, mas precisa ir para Maringá, não é? Tem ônibus direto que sai de Paranavaí e vai para Maringá? Não. Então a pessoa toma o ônibus em Paranavaí, vem até Nova Esperança, pega um outro ônibus e segue. Então aqui é um ponto de conexão. E havia pontos de conexões de navios. Então Mirra era um ponto de conexão. Soldados e prisioneiros embarcaram, portanto, em outro navio que estava transportando uma carga de trigo, além da tripulação e outras pessoas que viajavam para Roma. Com ventos favoráveis, um navio poderia percorrer a distância até Snido
Cnido, que era a próxima parada, uma cidade, em cerca de um dia. Mas Lucas, escritor de Atos, relata que eles navegaram vagarosamente por muitos dias e chegaram com dificuldade ao local. Por quê? Os ventos e as estações determinavam, em grande parte, quando os navios mercantes navegavam, bem como a sua rota. Então, quem era ali um viajante com expertise, com experiência, já sabia quais épocas do ano devia viajar e quais rotas tinham que pegar. Então já estava chegando um período que não era propício mais para a viagem, porque eles foram tendo problemas durante o caminho, foi demorando a viagem, né? O inverno vai chegando e as coisas vão se complicando. Mas vamos tentar chegar. Então o capitão, o comandante, o dono do barco queria dar um jeito de tentar chegar, não é, ali na localidade o mais rápido possível. De Cnido, o capitão do navio planejava seguir viagem em direção ao oeste. Mas Lucas diz, em Atos capítulo 27, verso 7, enfim, os versículos a seguirem, que o vento não nos permitia continuar naquela direção. Então, costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Então eles foram costeando, não é? Pelas montanhas, escondendo do vento e se protegendo do vento, e conseguiram chegar a esse lugar chamado de Bons Portos. Foi quando Paulo, que tinha grande experiência em navegar pelo Mediterrâneo, olha que coisa interessante, não é? Tem gente que tudo na vida é revelação, né? Ou é Deus ou é o diabo. E tem coisas que não precisa Deus revelar. A experiência da gente já diz, né, o que vai acontecer. Então aqui não foi uma revelação. Aqui foi a experiência de Paulo. Ele era acostumado a viajar, e aí o que ele diz? Recomenda que o navio não seguisse aquela viagem. Então ele diz, não é bom a gente seguir nessa viagem. Caso contrário, haveria danos e grandes perdas, talvez até mesmo a perda de vidas. Então aqui não há uma revelação de Deus. Aqui há a experiência de um homem que é acostumado a viajar, a navegar. Ele está vendo que está vindo a tempestade, né, dos tempos, das épocas, e fala, não adianta, não é? É melhor a gente ficar por aqui, passar o inverno aqui, depois a gente vai embora. Mas o piloto e o dono do navio queria prosseguir e tentaram chegar a Fênix. E sabe por quê? Um ponto que estava um pouco mais adiante na costa. Esse porto talvez fosse um lugar maior e melhor para passar o inverno. Então eles queriam chegar pelo menos até Fênix, e ali dava um tempo até passar aquela intempérie do inverno, e depois seguiriam para Roma. Assim, quando uma suave, porém enganosa brisa vinda do sul soprou, não é? Deu uma maneirada no tempo, enfim, e veio aquele vento suave. Logo o dono do navio e o piloto do navio diz, não, é agora ou nunca, é a oportunidade que a gente tem. Lançaram o navio e partiram, né, aproveitando aquele vento, né, aquela brisa tranquila. Mas aí, irmão Francisco, o texto disse que então surgiu um vento violento, e desesperados para evitar danos, os marinheiros içaram o bote que o navio estava rebocando e lutaram para reforçar o casco do navio, amarrando-o com cordas, correntes, para que as pranchas de madeiras não se desprendessem. Fizeram de tudo para manter o navio contra o vento e passar pela tempestade, mas não tiveram sucesso.
Olha que coisa terrível. Paulo, tendo em vista que Deus havia lhe dito que ele daria testemunho em Roma, estava convicto que não morreria ali. Então, como ele iria para São Paulo, como ele iria para Roma, Deus havia dito para Paulo que ele testemunharia acerca do evangelho lá em Roma. Mas se eu morrer, eu não vou testemunhar. Logo, a palavra de Deus, né, será mentirosa. Então, Paulo ele estava convicto, não é, que ele não morreria. Mas durante 2 semanas, gente, 14 dias, diz o texto, noite e dia. Já imaginou um negócio desse? Não é? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é? Em poucas horas. Já imaginou um negócio daquele 2 semanas? Aqui, por exemplo, o vento soprando em cima da casa 2 semanas. Você não vê o sol, você não vê a lua. Como diz aqui, ó, chuva e nuvens cobriram o sol, a lua e as estrelas. E o piloto não tinha como saber a localização do navio ou a direção em que estava indo. Não dava para saber. Uma escuridão completa, não é? E aquele vento, enfim, aquele barulho terrível das águas. Com a vida por um triz, as pessoas não ousavam, apesar de famintas, irmã Sofia, nem mesmo fazer as refeições. Quem tinha coragem de comer? Não é? Imagine, porque quando a gente fica apreensivo, uma das coisas que acontece, a gente fica enjoado, não é? Não é? Você fica enjoado, porque você está apreensivo, você está com medo, você está com pavor. Então é aquela coisa, não desce nada. Então eles não conseguiam comer, de medo, de pavor daquela situação. Então Paulo ficou de pé no meio delas, daquelas pessoas. As lembrou do aviso que lhes havia dado para que não continuassem a viagem. Relatou às pessoas a revelação que recebeu de Deus e as incentivou, já que viajaram, a terem coragem, pois nenhuma delas morreria, apenas o navio se perderia e elas seriam lançadas em uma ilha. Então, já que não me ouviu e viajamos, então agora precisamos ter coragem. Agora não adianta ficar desse jeito aí, todo mundo temido, enfim, não querendo comer. Tem que ter coragem. E aí, o que o Paulo fez? Pegou a comida, não é? Deu graças a Deus numa oração pública em que se observa uma fonte de encorajamento e consolo para aquelas pessoas que tomaram coragem e começaram a se alimentar. Olha a diferença. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, não é? Um monte de crentes psicopatas saíram dizendo que é a mão de Deus. Olha só. O Paulo aqui, em algum momento, a gente vê no texto que ele se levantou, irmão Francisco, e disse que era a mão de Deus que estava pesando sobre o navio. Não era a mão de Deus. Não é? Foi a imprudência das pessoas. Não deveriam estar com aquele navio naquele momento e naquele lugar. Agora o Paulo era o prisioneiro. Ele não tinha como dizer eu não vou. Ele estava preso. Mas nem por isso ele acusou aquelas pessoas. A gente vê na oração aqui, ele encoraja e consola. Então, diante das calamidades, quando alguém está com uma dificuldade, nós não temos que ficar abrindo a boca para amaldiçoar as pessoas. É encorajar e consolar. Então, ele encoraja e consola essas pessoas. E é interessante, né? Que esse encorajamento e esse consolo tinha um objetivo. As pessoas precisavam tomar coragem e precisavam se alimentar, senão morreriam. Então, as pessoas tomadas pela coragem e vendo a oração de Paulo e vendo a tranquilidade dele, elas então tomam coragem e se alimentam. Quando amanheceu, sob uma torrencial chuva,
assolado pelas fortes ondas, o navio se desintegrou, acabou, né, com tudo. Aí já imaginou se essas pessoas estão com fome, não é? Não tivesse recebido aquela palavra, ou se tivesse recebido uma palavra de amaldiçoamento? Olha a mão de Deus que está sobre vocês, enfim, que desgraça maior teria acontecido? Porém, todas as pessoas sobreviveram e chegaram à ilha de Malta, onde foram recebidas com extraordinária bondade. Veja, pastora Ruth, a diferença que tem quando uma pessoa ela reconhece, ela sabe da importância que ela tem por ser portadora de Deus, do encorajamento e do consolo. A vida pode estar por um triz, mas se eu tenho o Espírito de Deus e ajo com sabedoria, ninguém morrerá. Portanto, não importa, Gilberto Ribeiro, que está nos acompanhando, as dificuldades que você passou. Não importa, esteja passando, ou as dificuldades que você venha a passar. Deus já nos livrou da morte, nos tirou de um charco de lodo, firmou os nossos pés sobre Cristo, a rocha eterna, e colocou um canto de vitória em nossos lábios. A sua vida poderá ficar por um triz, mas você não morrerá. Deus te livrará das ondas desse mar revolto, firmará os teus pés e lhe receberá com extrema bondade. É a palavra que eu deixo para a sua vida e para o seu coração nesta noite. Querido e eterno Deus, eu louvo o teu nome por esta palavra, por esta oportunidade que nós temos de refletir nessa experiência tão maravilhosa que Paulo, Lucas e aquelas demais pessoas tiveram a oportunidade de passar naquele momento. Foi um horror, algo muito triste, algo muito difícil. As pessoas observarem que as suas vidas estão por um triz, por poucas coisas poderiam ter morrido, mas tu és o Deus que nos protege, tu és o Deus que coloca as tuas mãos de poder para nos proteger e nos dar a vitória. Assim como fizeste com Paulo, Lucas e mais aquelas 274 pessoas, as protegendo, Senhor, daquele mal. Eu lhe peço, protege a nossa vida. Protege, Senhor, a vida dessa pessoa que está nos ouvindo, vendo nesse instante, Senhor. Coloca as tuas mãos de poder, é o que eu te peço no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus.